nossa vitória. Nós não podemos duvidar daquilo que o Senhor nos deu. Aleluia. Juízes capítulo 4, a partir do versículo 4. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer: Débora, mulher de Lapidote, era profetisa. Era também juíza dos israelitas naquele tempo. Havia uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Débora sentava-se debaixo dela, e os israelitas vinham até ali para que ela julgasse as questões que eles traziam. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que estava na cidade de Guedes, no território da tribo de Naftali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, está lhe dando uma ordem. Repita comigo: o Senhor, o Deus de Israel, está lhe dando esta ordem. Escolha 10.000 homens das tribos de Naftali e de Zebulon, e os leve ao monte Tabor. Eu vou trazer Cícera, o comandante do exército de Jabim, até o rio Quizon para lutar contra você. Ele virá com seus carros de ferro e soldados, mas eu farei com que você o vença. Somente o versículo 8 também. Então Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo. Se você não for, eu também não irei. Amém. Até aqui. Espírito Santo de Deus, eu clamo ao Senhor nesta manhã, Pai. Que o Senhor fale conosco uma vez mais. Senhor, que a Tua palavra seja penetrante aos nossos corações, viva e eficaz, fazendo-nos produzir frutos, frutos na qual o Senhor tem prazer, frutos na qual o Senhor tem alegria, frutos, Senhor, que evidenciam o Teu Espírito na nossa vida, frutos que evidenciam a Tua presença em nós, frutos, Senhor, que façam as pessoas ler, Senhor, apenas, Senhor, através da nossa vida, quem Tu és em nós e através de nós. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos, Senhor, nesta manhã louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Obrigado pelos Teus feitos, Senhor, por tudo que Tu fizeste, Senhor, na nossa vida. Fala conosco, Espírito Santo. Fala conosco uma vez mais, Senhor, é o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Irmãos, palavra esta muito conhecida e muito interessante, essa palavra, porque fala sobre uma mulher e um homem, mas principalmente sobre uma mulher que naquele tempo julgava o povo de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer logo no começo: e depois que Eude morreu, o povo de Israel pecou novamente contra Deus, o Senhor. E a palavra vai dizer que o povo pecou e o Senhor entregou o povo mais uma vez nas mãos dos inimigos. E o povo clama ao Senhor e pede socorro. E aí Deus usa a profetisa Débora para chamar a Baraque para que fosse para a guerra e vencesse o inimigo. E eu quero ser bem breve aqui, porque a palavra que o Senhor me deu nesta manhã foi bem objetiva e clara a respeito de ouvir e obedecer a direção que vem de Deus. Porque Débora é usada e fala para Baraque o que era para ele fazer. Mas ele pega e diz: só irei se você for comigo, se você não for, eu também não irei. E uma coisa que a gente precisa entender é quando Deus dá uma ordem, nós temos que ser obediente àquela ordem. A palavra não diz se Baraque ficou com medo ou se ele teve dúvidas, mas acredito eu que pela autoridade que Débora tinha e pela figura representativa de autoridade naquela época, talvez por ela ser uma profetisa, ele quis que ele fosse com ela para trazer essa segurança, talvez para o povo, porque a gente sabe que o povo muitas das vezes era inconstante, muitas das vezes duvidavam das coisas que o Senhor dizia, das ordens que o Senhor dava. Ou talvez também ele se sentiu inferior, inseguro e quis que ela fosse com ele para ele se sentir mais seguro. Mas irmãos, quando Deus dá
dá uma ordem, ela precisa ser obedecida. Ela não pode ser questionada, ela não pode ser duvidada, porque Deus é Deus. E muitas das vezes, se deixamos a dúvida entrar, podemos estar até descredibilizando aquilo que Deus nos ordenou. O Senhor não nos chama para ter dúvida, o Senhor nos chama para ter certeza. Porque a palavra do Senhor diz que o crente, o servo de Deus, anda por fé, não por vista. Ele anda por aquilo que ele crê, por aquilo que ele sabe, tem certeza e convicção. Não é por aquilo que se vê, é por aquilo que se crê. E se eu sei que Deus é forte e poderoso na batalha, por que eu vou duvidar? Por que eu vou desacreditar? Por que eu vou me apegar ao irmão que está do lado? Não que o irmão não tenha autoridade, não que o irmão não possa orar por mim, não que o irmão não tenha poder, como Débora tinha. Mas se Deus mandou eu, sou eu que tenho que fazer e executar. Aleluia! E muitas das vezes as pessoas estão assim, apegadas à autoridade do outro, apegada ao cargo que o outro tem. Quando Deus quer particular, quando Deus quer que a gente execute a ordem que Ele nos deu. E o Senhor foi bem claro quando deu a ordem para Ele. E uma coisa é certa, quando nós obedecemos pela metade ou fazemos as coisas em meio termos para Deus, tem consequência. E a consequência que foi para Baraque foi que uma mulher, que naquela época isso de alguma forma era vergonhoso, que era através de uma mulher que o inimigo seria morto. Lá no versículo, vai dizer, a partir do versículo 17, ainda no capítulo 4, porém Cícera fugiu para a barraca de Jael, que era uma mulher de Éber, o queneu. Ele fez isso porque Jabim, rei de Azor, estava em paz com a família de Éber. Jael saiu da barraca para encontrar Cícera e lhe disse: entre, meu senhor, entre na minha barraca, não tenha medo. Então ele entrou e Jael o cobriu com um tapete. E Cícera pediu a ele: por favor, me dê um pouco de água, porque estou com muita sede. Ela cobriu um odre de leite e lhe deu de beber. Depois cobriu Cícera de novo. E ele disse: fique na porta da barraca, e se alguma pessoa vier e perguntar se há alguém aqui, diga que não. Cícera estava muito cansado e caiu num sono profundo. Aí Jael pegou um martelo e uma estaca da barraca, entrou de mansinho e fincou a estaca na cabeça dele, na fonte. A estaca atravessou a cabeça e entrou na terra, e ele morreu. Quando Baraque chegou perseguindo Cícera, Jael saiu para o encontro e disse: vem cá, eu lhe mostro o homem que você está procurando. Então Baraque foi com ela e encontrou Cícera no chão morto, com a estaca atravessada na cabeça. Naquele dia Deus fez com que os israelitas derrotassem Jabim e o rei cananeu, e eles continuaram atacando Jabim cada vez mais até acabarem com eles. E é isso que Deus faz, irmãos. Quando nós às vezes não somos obedientes completamente ao Senhor, há consequências. Deus, a vitória que era, a honra que era para Baraque, Deus deu a uma mulher. Será que nós às vezes não estamos perdendo algo da parte de Deus porque estamos buscando a resposta na vida de outra pessoa, em vez de buscar a resposta na palavra do Senhor? Será que nós não estamos perdendo batalhas porque estamos nos apegando ao abraço humano? Será que nós não estamos perdendo o rumo porque não estamos executando a ordem direta de Deus? Porque a ordem foi direta de Deus. Não foi Débora. Débora foi instrumento. Foi o próprio Senhor que deu uma ordem a Baraque. E ele disse: se você não for comigo, eu não vou. Nós não podemos nos apegar a abraço humano. Deus enviará ajuda no momento certo, a pessoa certa. Deus mostrará
a pessoa certa. Mas enquanto Deus não direciona, é nos pés dele que temos que estar. É buscando nele que temos que estar. É nos apegando nele, na direção dele, na ordem dele. Porque ele já tinha garantido a vitória. Mas Deus também não deixou que o povo perdesse. Por causa, talvez, da covardia de Baraque. Porque Deus é Deus. E o que Ele promete, Ele cumpre. Aleluia. 2 Timóteo 2. Capítulo 2, do versículo 3 em diante. Como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte no seu sofrimento, pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante, e por isso não se envolve em negócios dessa vida, em negócios da vida civil. O atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. Somente até aqui. Algumas versões vai dizer que o soldado que não limita legitimamente. E o que o Senhor quer nos dizer através dessa palavra? O Senhor nos chamou para ficar aqui sentados. O Senhor nos chamou para a batalha e para a guerra. Não adianta estarmos dentro da casa do Senhor se não servirmos legitimamente. Não adianta cumprirmos protocolo. Deus quer propósito. Servir com propósito, com intenção, com vontade. Porque como a palavra está dizendo, pois se o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante. E quem é o nosso comandante? O Senhor. O Senhor, nosso Deus, é o nosso comandante. Se nós estamos aqui, o nosso interesse, o nosso desejo é agradar a Ele. E é tempo de buscar isso, agradar o Senhor. Porque muitos estão buscando agradar e apagar ego humano. Mas o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para combater o bom combate. Para guerrear legitimamente. E como a gente guerreia legitimamente? Obedecendo a palavra. Sendo fiel à palavra, como aqui está dizendo. O atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. É sendo fiel ao Senhor que vamos vencer as batalhas, que vamos vencer as guerras. Começa a pedir estratégia ao Senhor. Se em alguma área da tua vida você está vivendo alguma guerra, algo que você ainda não compreendeu, algo que você ainda não está entendendo o motivo, começa a pedir estratégia ao Senhor nesta manhã. Pedir direção a Ele. Senhor, como que eu devo fazer? Eu não quero, Senhor, ser desobediente. Eu não quero ser covarde. Eu quero ser fiel e ousado naquilo que o Senhor tem para mim. Porque a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor não nos deu espírito de temor, mas de ousadia. E esse temor que a palavra fala, não é porque nós não devemos ter temor. Temor somente a Deus. Temor ao Senhor. Mas não temer diante do não temer diante da tempestade, não temer diante das adversidades, mas ser ousada em exercer a nossa fé e declarar o problema, e declarar o vento, e declarar a palavra do Senhor. Aleluia, aleluia. E aqui, irmãos, eu já vou encerrar, porque o Senhor nessa manhã foi bem claro conosco. Não se apegue. Não se apegue à ordem, a mãos humanas. Débora era maravilhosa, uma serva do Senhor, juíza, profetiza. Mas a ordem foi para Baraque.
E quando ele não obedeceu, a vitória foi entregada na mão de outro. Então seja fiel ao Senhor. E para encerrar, eu quero ler Apocalipse 21:8. O Senhor te trouxe aqui para a guerra, para batalhar, para pelejar. Nós não podemos ser covardes em exercer a nossa fé, porque o mundo não é covarde ao atacar a igreja, ao atacar a fé cristã. É tempo de pregar, é tempo de anunciar, é tempo de declarar arrependimento, porque o nosso Senhor está voltando, Ele vai voltar e ninguém pode evitar isso. A palavra diz que nem o Senhor Jesus disse que nem Ele sabia a hora, somente o Pai. Mas nós precisamos estar preparados em tempo e fora de tempo, pregando, anunciando a verdade, porque Deus quer pessoas ousadas, corajosas, que não duvidam, que creem, porque o Senhor nos chamou desde o ventre da nossa mãe para sermos profetas às nações. Tem gente que não vai às nações, tem gente que vai ser profeta para o vizinho, tem gente que vai ser profeta dentro de casa, tem gente que vai ser profeta na sua rua, tem gente que vai ser profeta na igreja, tem gente que vai às nações. Mas nós precisamos executar o nosso chamado com excelência, sem duvidar, sem tosquenejar, sem balançar, sem cochear em meus pensamentos. A ordem é uma, reta e direta. Confie no Deus de Israel, confie no Senhor, e você terá vitória. Seja fiel a Ele, obediente à sua palavra, e Ele te garante a vitória. Aleluia! Aleluia! Apocalipse 21, versículo 8 diz assim: mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é logo onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Aleluia. Covarde, irmão, muitas das vezes é aquele que sabe o que tem que fazer, mas não faz. Omissão também é pecado. Às vezes Deus coloca uma palavra na nossa boca, e por às vezes ser uma palavra dura, nós nos acovardamos. Nós não podemos, nós temos que avançar, porque às vezes a vida daquela pessoa depende daquela palavra que está nos seus lábios, para que a pessoa talvez se arrependa, ou para que ela mude a direção que ela está indo e que Deus está dando um alerta. E muitas das vezes nós temos que agradecer a Deus, sabe por quê? Porque enquanto Deus não fala nada, quando Deus ainda está falando, nós temos que louvar a Ele por isso. Quando Deus ainda está exortando, nós temos que louvar a Deus por isso, porque Deus ainda está tendo misericórdia. O problema é quando a misericórdia acaba. O Senhor nos chama a uma direção nesta manhã. Seja fiel e obediente à ordem que o Senhor te deu. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, olhe para o alto, porque Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele te disse. Ele é fiel para dizer para você, quando Ele disse para você que te daria a vitória já está pronta. É o nosso tempo de andar e caminhar até ela. E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus, que Deus continue abençoando a vida da irmã Joyce, que Deus abençoe a todos que não estão ouvindo online ou ao vivo aí, que Deus abençoe sua casa, sua vida, e que você possa obedecer a voz de Deus em nome de Jesus, amém?